Amém, queridos? Graça e paz. Estamos aqui, você que vai nos acompanhar pelo YouTube, na gravação, seja bem-vindo. Ministério Graça e Verdade. Estamos aqui na cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Tinga, na rua direta do Fazendão. Você que tem desejo de nos fazer uma visita, participar de uma reunião conosco, estamos aqui nos reunindo como igreja às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, a partir das 9 da manhã. Você que ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, compartilhe essas mensagens para que outros possam estar sendo libertos e edificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eu quero só passar uma informação, está confirmadíssimo, permitindo o Papai do Céu, eu acredito que ele já deu sim, o amém. Geraldo Moraes estará conosco no dia 24 de maio, nós vamos só fechar o espaço, confirmar, melhor dizendo, o espaço, para a segunda conferência aqui do nosso ministério e também, comemorando os 5 anos de vida da MGV, do Ministério Graça e Verdade. Então, os nossos irmãos que queiram formar suas caravanas para estarem aqui conosco, então será no dia 24 de maio, com o nosso irmão em Cristo, embaixador Geraldo Moraes. Vamos ser edificados, amém? Olhem a palavra neste dia. A unção que despedaça o jugo. Quando nós falamos, amados, de unção, isso soa aos ouvidos dos religiosos, sabe, como algo extremamente, por assim dizer, místico. Por quê? Porque os religiosos, eles pegam esta palavra aqui, unção, e eles saem fazendo em cima desta palavra uma verdadeira comercialização de objetos, de elementos, de coisas, e isso usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, em vão, diga-se de passagem. Então, preste muita atenção no que você vai ouvir nesta manhã, para que você saia daqui edificado. A unção que despedaça o jugo. Olha aí, Levítico, capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, ou óleo, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Moisés pegou o azeite da unção, o óleo da unção, ungiu o tabernáculo. A palavra ungir quer dizer untar, derramar óleo, no sentido literal. Quando a senhora, dona de casa, vai fazer aquele bolo, primeiro a senhora pega a forma e unta com manteiga, com algum tipo de... Isso é ungir. Então vocês também ungem a forma para fazer o bolo. Então Moisés pegou o azeite da unção e ungiu, porque ungir quer dizer untar, derramar óleo. Ungiu, untou o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. Santificou quer dizer separou. Separou com um propósito. Ele ungiu, separou para algo específico, para algo que Deus o havia pedido. Ele derramou o azeite, ungiu e santificou, separou. 11. E dele, do azeite, espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, para santificá-las. Então até o altar, que não é isso aqui, tá bom, irmão?
Altar na Bíblia não é um tablado elevado onde as pessoas ficam em cima dizendo que está no altar de Deus e que você deve vir santificar-se ou consagrar-se ou sacrificar no altar. Talvez você já tenha ouvido muito isso. Final da reunião então, quem quer santificar a sua vida no altar? E aí chama as pessoas para vir supostamente santificar-se no altar. O altar era uma caixa quadrada de madeira de acácia revestida de metal, de bronze, onde jogava o sacrifício dentro e tacava o quê? Fogo. Por isso que Deus falava: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque se o altar estivesse apagado, era sinônimo que estava faltando sacrifício, e Deus ficava irado quando não havia sacrifício daquele povo. Então até o altar era santificado, era consagrado, era ungido. Também a pia, a sua base, para santificá-las. Levítico 8:12, olha lá. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Ou seja, era uma forma na lei, na antiga aliança, de separar uma pessoa para um ministério específico. Não serve para hoje. Então quem andar no nosso meio achando que o irmão Elson vai pegar alguém aqui na frente, derramar algum tipo de óleo para dizer que vai santificar essa pessoa, que vai consagrar essa pessoa para o ministério da palavra ou o ministério da graça, isso não existe no nosso meio, tá bom? Isso era na lei. O derramamento de óleo era um óleo específico para a lei, ordenado a Deus através da vida de Moisés. 1 Samuel 16:12. Olha lá. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Para quem já leu o contexto, sabe que aqui está se referindo a Davi. Deus enviou Samuel para ungir um rei da casa de Jessé. E dentre os filhos de Jessé, todos passaram diante do profeta Samuel, e Deus a todos rejeitou. Deus conhecia os corações. Então não era por causa da aparência física, não era porque falava bem, não é porque era soldado de guerra, é porque não tinha vocação, não tinha chamado. Então, meus amados, Deus nunca se deixou levar pela aparência dos homens, pela sua teologia, pelos seus seminários, pelos seus diplomas. Deus aprova aquele que Ele já determinou e já derramou do seu próprio Espírito e os dons específicos para isto. Amém? Então, o profeta Samuel pegou Davi e derramou aquele azeite, que era o azeite da consagração. Era aquele azeite que de fato dizia: este é o escolhido, o ungido, o marcado pelo Senhor. E tempos depois, Deus assim confirma aquela responsabilidade, aquele reino a Davi. Então, amado, o que é unção? Já falamos, no sentido literal, é derramar azeite. Derramar um óleo é untar, né? De fato, esse é o entendimento. 16:13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, a partir do momento que Deus escolheu Davi, mandou Samuel derramar o azeite, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não para morar, porque no Antigo Pacto o Espírito Santo não habitava. Ele se apoderava, ele visitava, ele usava, ele se manifestava, mas ele não morava no homem, por causa do ministério de condenação e morte, por causa do pecado adâmico que estava sobre o povo. O que é isso aí, gente? Não, tem alguma coisa caindo dentro?
Olha lá. Então, Samuel se levantou e voltou a Ramá. Isaías, capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será o quê? Despedaçado por causa da unção. Meus amados, como nós já ouvimos pregação solta em cima desse versículo, como nós já ouvimos mensagem solta em cima disso aqui, ó. A campanha do despedaçado jugo, campanha do óleo ungido para quebrar o jugo. Sim, e o que é isso? Aí as pessoas fazem aquela fila na chamada igreja, e o ungido, né, o super ungido, o pastor, ele vai sair derramando agora um azeite, para que este azeite venha quebrar o jugo da sua vida. Como eles não têm evangelho, então o que é que eles vão pregar? Vem aqui, que eu vou derramar esse azeite em você, e o jugo do desemprego vai cair por terra. Aquele jugo do seu casamento, de briga, de discórdia, vai ser restaurado, porque pela unção o jugo é quebrado, é despedaçado. E as pessoas acreditam nisso. Só que isso aqui, amados, tem um contexto. Isso aqui não é um texto solto. Isso aqui existe um contexto, existe um ensinamento. E acontecerá naquele dia, era um dia específico. Não é naqueles dias no plural, era naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mas de que unção Deus está falando aqui? De um derramar de óleo? Não. Irmão, mas você acabou de ler que unção é derramar azeite. Não nesse contexto. Então o jugo seria despedaçado por causa da unção. E de quem Deus está falando? De Israel. O jugo seria despedaçado dos ombros, do pescoço de Israel, que era uma nação que estava debaixo de perseguição e de juízo. Olha lá. Vamos entender algumas coisas nesta manhã. Unção. A palavra hebraica é shemer. Desculpe meu hebraico, viu? Shemer. Esta é a palavra hebraica da unção, que significa, olha aí, ó, gordura, óleo. Então unção significa gordura, óleo, né? A gordura em si já tem o próprio óleo. Significa gordura, óleo. Aqui é usada de forma simbólica, é traduzida como unção na tradução de Almeida Revista e Corrigida, pois em Isaías parece indicar que a vitória de Israel, jugo será despedaçado, aconteceria devido à unção de Deus. E o que é a unção de Deus? É um derramamento de óleo no sentido literal? Não, a força do Senhor. Então a unção de Deus não é derramar um óleo na tua cabeça. Você está cheio da unção porque você está cheio da força de Deus. Você não está cheio da unção porque alguém derramou óleo em você. Aí você estaria melado, sujo. Eu fui de um determinado lugar que o culto chamado de Santa Ceia. Eita, meu irmão. Aquele homem preparava aquela garrafa. Aquele era especial, que era o culto da Santa Ceia. E eu ficava com pena das filhas dele, que dava um grau no cabelo, coitado. O sábado todo no salão. Quando era domingo de manhã, elas diziam: já vem meu pai com esse negócio para cima de mim. E o pai estragava a obra de arte, irmão, com aquele óleo. Por quê? Não, porque aqui é o óleo da unção, o óleo que vai quebrar o jugo. Não é, irmão, porque a unção que despedaça o jugo é a força do Senhor. A unção vinda do Todo-Poderoso em favor do seu povo. Outras traduções traduzem como gordura, indicando
indicando que o significado do texto indicaria que Deus faria seu povo forte novamente para resistir e vencer os seus inimigos. Daí a ideia de gordura, estarem gordos, fortes, fortalecidos pelo Senhor. Ambos os significados demonstram a ação de Deus em favor do seu povo. Isso é unção, e eu estou aqui nesta manhã com o povo cheio da unção de Deus, amém? Amém! Você está cheio da unção de Deus, porque você está cheio da força do Senhor. Aleluia! E o texto continua, o contexto, Isaías 10:20. Aliás, vamos voltar ao contexto. E acontecerá naquele dia que os restantes de quem? De Israel, e os que estiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes, estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra, falando para Israel. 24. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria. Então o jugo que estava sobre Israel era os assírios. O jugo que estava sobre o pescoço, sobre os ombros, a carga que estava sobre Israel eram os assírios. E Deus disse: não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Assim como os egípcios se levantaram contra Israel e Deus abateu, Deus também estava dizendo: não tema contra as sírias, porque eles também, assim como os egípcios, eles também serão abatidos. Olha lá, 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir a Síria. 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo. Deus iria suscitar um inimigo contra a Síria. A Síria estava sobrecarregando jugo pesado sobre o povo de Deus. Então Deus disse: eu vou suscitar, eu vou levantar contra essa nação adversários. E pouco tempo depois Deus levanta a Babilônia, que fulminou os assírios. Olha lá. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu aos egípcios. Então eles seriam derrotados. Isaías 10:27 é o texto de introdução da nossa mensagem. E acontecerá naquele dia, no dia que Deus iria levantar outra nação para destruir a Síria, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Deus agora iria abater os assírios. E quando Deus abatesse os assírios, Deus iria tirar o jugo sobre o pescoço, a carga sobre os ombros do povo de Israel. E como isso ia acontecer? Isso iria acontecer por quê? Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa do poder de Deus, por causa da força de Deus, por causa da unção de Deus. Israel seria livre do jugo da servidão, do jugo da escravidão. Amém? Então, amados, o que é que isso tem a ver com um simples ato religioso de alguém pegar
e derramar um azeite na cabeça de alguém. Nada. Não tem nenhum tipo de relação esse assunto, esse contexto. Olha lá, Isaías 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Preste atenção. Profecia de Isaías acerca de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Quem ungiu? O Senhor. O Senhor me ungiu. Não foi mais Moisés. Não foi Moisés que ungiu. Não foi Moisés como derramou óleo na cabeça de Arão. Não foi Moisés como derramou óleo sobre o altar e sobre a pia e sobre os utensílios. Não, agora é o Senhor. Presta atenção. Porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos... Então a unção do Senhor tem um propósito: pregar boas notícias, boas novas, evangelho, pegar boas novas aos mansos, porque só os mansos vão receber, só os mansos vão se inclinar, só os humildes de espírito vão se dobrar diante da palavra do Pai. Pregar boas novas ao manso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, restauração na alma, curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, aqueles que estavam presos. O Senhor ungiu para que ele pregasse e proclamasse liberdade aos cativos. Foi o que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele veio para libertar os cativos, aqueles que estavam presos. Agora não mais no sentido físico, como Israel era cativo da Síria, ou do Egito, ou da Babilônia, mas agora num sentido, num plano espiritual. Esse foi o ministério de Jesus, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O povo de Deus estava o quê? Preso. Eles estavam presos. Eles eram escravos. Não mais escravos do Egito, que eles já tinham saído de lá. Não mais escravos da Síria. Não mais escravo dos babilônicos. Mas eles agora eram escravos do pecado. Eles eram escravos do ministério de condenação. E Jesus veio justamente para promover libertação. Para isso ele foi ungido, separado, consagrado, santificado. Amém? 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, amados, está aí o relato de que Jesus foi ungido para libertar os cativos, os oprimidos, para restaurar o seu povo, também para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Também o dia da vingança, que aconteceu em juízo no ano 70, quando Tito invade Jerusalém. O dia da vingança do Senhor, Jesus também, Mateus 24, já tinha também declarado, já tinha também profetizado. 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deem glória em vez de cinza, óleo de gozo ou de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, amados, a profecia seria que eles receberiam óleo de gozo, óleo de alegria. Eles receberiam o Espírito, porque Paulo diz que o reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então eles iriam receber este óleo, não estes que o mercado gospel divulga por aí, que até dizem que vão buscar na Terra Santa. Não é este tipo de óleo. Era o Espírito que seria derramado para que de fato nós tivéssemos a alegria.
veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Mateus 23. Olha lá. Mateus 23, 1 e 2. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Isso é bem interessante. Jesus falou para a multidão e aos seus. Multidão não são os discípulos. Multidão não é discípulo, tá bom? Ah, mas a minha igreja tem 1 milhão de membros. Tem 1 milhão de multidões, ou de multidão. Tem 1 milhão de discípulos, filhos de Deus, obedientes à sua palavra, não. Então, nós não medimos assim, por multidão. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de quem? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mateus 5,17 diz que Jesus veio cumprir a lei. Mas quem estava sentado na cadeira de Moisés, quem estava ministrando a lei, eram os escribas, os tradutores, os escritores da época, os sábios da época, e os fariseus, a classe mais miserável da época de Jesus. Eles estavam sentados na cadeira de Moisés. E é por isso que você entende que um dos maiores inimigos de Jesus não é a figura, como a religião entende, do diabo que foi lá no deserto e ofereceu o pão para Jesus. Ele se chamava Caifás, porque ele era fariseu. E ele estava sentado onde? Na cadeira de Moisés, querendo ser o quê? Juiz. Era ele que ditava as regras. Era ele que ministrava, era ele que falava, era eles que pregavam. Então na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. 23:3 Mateus: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, eles diziam, mas eles não faziam. Eles pregavam, mas eles não praticavam. Isso era farisaísmo. Eles falavam, mas eles não viviam. Então Jesus disse: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Por que fazei? Porque os discípulos de Jesus estavam respeitando e tinham que respeitar o pacto da lei, porque Jesus ainda não tinha cumprido a lei. Jesus estava no cumprimento da lei. Amém? Então eles disseram: olha, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles diziam, eles falavam, mas eles não praticavam. Era o quê? Farisaísmo. Meus amados, a religiosidade só tem fariseu. Quantas vezes eu já falei isso em outra mensagem? Hoje é jejum, 24 horas, ninguém come. E a gente pegava a liderança no flagra comendo escondido. Isso é farisaísmo, manda, mas não fazem. É proibido você ter uma TV na sua casa porque é pecado. Membro não pode ter TV porque você está dando lugar ao diabo. Eles pregam assim. Tem lugares que eles são extremo. Vá na casa deles. 60 polegadas. Eles são fariseus. Não pode ir na praia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas nos finais de semana eles estão lá com seus jet skis nas suas praias luxuosas. Então são fariseus. Eles falam, mas eles não vivem. Eles pregam, mas eles não praticam. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais,
que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. 4, Mateus 23, 4. Pois atam fardos o quê? Pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Então é isso que eles fazem. Eles pegam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, nem com o dedinho, eles querem mover. Venha sacrificar no altar. Você sacrifica, ele não. Você sacrifica, ele ou os líderes não sacrificam. Todo mundo fazendo a obra de Deus como eles pregam. Todo mundo se acaba de manhã cedo, 3 horas da tarde, no pingo do sol, e lá vai e evangeliza. E eles nos escritórios com seus ar-condicionados. Eles mandam você visitar os enfermos, eles não vão. Eles mandam você ajudar o próximo, desde quando o próximo seja ele mesmo. Então eles colocam fardos difíceis de suportar, que eles mesmos não movem nem com dedos. Então é por isso, amados, que nós vemos filhos de Deus sofrendo, vivendo a religiosidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não ignore o que eu vou dizer não, isso é fato. Tem muitos filhos de Deus que estão sofrendo mais dentro da religião do que propriamente dito vivendo no mundo sem uma direção de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora ele vive lá nas orgias, na prostituição, nas bebidas, nas drogas, mas ele não tem medo de um famigerado diabo. Ele não tem medo do inferno. Quando ele chega em um âmbito religioso, botaram um diabo na vida dele que ele nem dorme mais. Botaram um tal de um tranca-rua, de Preto Velho, Maria Padilha. Pegaram tanta coisa que a gente procura, mas não encontra, porque não tem, não existe. Isso é fardo pesado sobre os homens. Você tem que trazer para o altar. Você precisa sacrificar. E as pessoas se veem sempre em dívida com Deus. As pessoas chegam em casa, se olham no espelho. Eu não sou digno de ser salvo porque eu sou miserável. Por quê? Porque o meu pastor falou. A palavra vem e diz: você em Cristo está perfeito. Ele diz: não, porque não participou das 7 semanas de campanha. Em Cristo você está abençoado. Eles dizem: não, porque você não foi no monte. A palavra vem e diz: o Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homens, o Espírito Santo habita em vós. Eles dizem: não, temos que buscar o Espírito Santo em um congresso de avivamento. Fardos pesados, difíceis de suportar, que eles mesmos nem com o dedo eles movem. Mateus 11, 28. Então Jesus tinha uma palavra para aquele povo. Jesus tinha uma palavra para aquele povo que estava vivendo debaixo do jugo do farisaísmo. Jesus queria quebrar esse jugo da vida dos seus filhos. Jesus, amado, ele veio para o seu povo, ele queria libertar o seu povo. E aquele povo estava vivendo debaixo de uma escravidão religiosa, debaixo de mandamentos de homens. Então Jesus veio justamente para libertar, quebrar esse jugo sobre a vida deste povo. E ele diz, Mateus 11, 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu. Não é o jugo do Egito, não é o jugo da Síria, não é o jugo da Babilônia, não é o jugo dos fariseus. Não é para você tomar o jugo dos ditos pastores, dos homens religiosos, dos gurus religiosos. Não é para você tomar jugo de homem, é para você tomar o jugo de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Irmão, o que é jugo? Jugo, no seu sentido literal, era uma peça colocada no pescoço dos bois para trabalharem juntos. Prendia o boi um ao outro e colocava para arar a terra. Aquilo chama-se jugo. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós, tomai sobre vós o meu jugo.
Jesus estava dizendo: eu vou colocar um jugo em vocês. Vocês não estão soltos, vocês estão sobre o meu domínio. Problema é que muitas pessoas dizem que estão na graça de Deus e querem continuar sendo dono das suas próprias. Não pode, irmão, porque Ele nos tirou o jugo da escravidão, mas nós estamos debaixo do jugo do amor do Pai. Nós estamos presos em Jesus Cristo. Vivo não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu estou debaixo do jugo do Senhor. Entretanto, este jugo, olha lá: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas, porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é? Então não é pesado. O jugo de Jesus, o seu fardo não é pesado, é leve e suave, mas é um jugo, amém? Nós estamos presos nele, amém? Paulo disse: levando cativo a nossa mente ao trono da graça, porque nós estamos presos no Senhor. Mas o seu jugo, amado, é maravilhoso. É um jugo suave e é um fardo leve. Viver o evangelho não é essas coisas que as pessoas estão vivendo aí, esse jugo de escravidão, essa angústia, essa dor, porque o irmão não pôde participar da reunião, o pastor já crucificou, porque o irmão não participou daquela campanha, ele é tirado do rol de membro e agora ele está na cadeira da disciplina. É assim, irmão. Porque o irmão falou uma coisa que o pastor não gostou, ele é excluído do ministério do louvor. Isso é jugo de escravidão. Nós estamos em Jesus Cristo. Seu jugo é leve, é suave, é prazeroso. Deve ser prazeroso servir ao Senhor, amados. Meus amados, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Se você se reúne aqui como igreja, se você perceber, ou se você estiver achando que existe um jugo aqui que está difícil de suportar, vou te falar uma coisa: pode ir embora, cai fora, porque eu quero ensinar vocês a viver o jugo de Cristo. Se Deus me colocou para ministrar, para cuidar, de alguma forma, contribuir, porque quem edifica não sou eu, quem edifica é o Espírito, para ajudar na edificação, eu preciso fazer isso em Cristo, exaltando Cristo, glorificando a Cristo, e não colocando o meu jugo sobre as pessoas. Então vocês são livres. Aqui vocês entram e saem, porque vocês estão em Cristo e não nos homens. Amém? Então o jugo de Cristo, ele é leve, é suave. Existe um jugo, mas esse jugo é leve, ele é fardo suave. Gálatas 5, versículo 1. Disse Paulo aos crentes da Galácia: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Estejais firmes. Precisamos, amados, estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Agora, permaneça firme na liberdade de Cristo, e não volte a se colocar debaixo de jugo de escravidão. E a preocupação de Paulo com esta igreja é porque esta igreja, ela nasceu em Cristo, ela foi edificada na graça. Só que ao decorrer do tempo eles decaíram, eles voltaram a praticar as obras da lei. Eles queriam voltar aos rudimentos, aos sacrifícios de homens, ao paga-preço, ao vai no monte, aos jejuns, à circuncisão. E Paulo disse: vocês precisam estar firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 6 em diante, ele vai dizer quem foi que contaminou vocês, quem persuadiu vocês, quem iludiu vocês. Vocês começaram bem, começaram na graça de Deus,
E agora vocês passaram para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que estão perturbando vocês. Permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. 2 Coríntios 1:21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Deus. É Deus, não é Moisés. Quem nos ungiu? Quem nos ungiu? Deus. Não foi Moisés, não foi o pastor da sua igreja, onde você andou. Não, porque eu sou ungido. Por quê, irmão? Porque o meu pastor me ungiu. Não, irmão. Ele derramou um azeite na sua cabeça. É diferente. Ele derramou aquele azeite, né? Aquele azeite galo que vende aí no supermercado. E você acreditou que aquilo era um óleo da unção. Mas quando você saiu ali debaixo daquele óleo, a única coisa que mudou foi o cheiro. Porque você continuou a mesma coisa. Você continuou vivendo a sua vida, não mudou nada. Ah, mas eu fui consagrado. Consagrado como, irmão? Ah, mas eu fui apresentado no altar. Apresentado como, irmão? Que altar? Apresentado no altar era para ser sacrificado. Eu não posso te chamar no altar, que altar era lugar de matança, era lugar de sacrifício. Olha quanto tempo nós vivíamos no mundo da religiosidade, sendo enganados pelos homens. O meu intuito aqui, meus amados, não é fazer com que os nossos irmãos, vocês que fazem parte do sistema religioso de um modo geral, que vocês vão para lá brigar com a liderança, com aquelas pessoas. Não, não vai brigar não, irmão. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne, não é contra sangue. A luta é contra os principados, potestades, e não são espirituais ali não. Principados e potestades e hortes espirituais que atuam nas regiões celestiais. São homens, príncipes, homens que governam, potestade, homens que têm poder sobre vidas. Eu tive em uma reunião recentemente que eu fiquei com medo. Medo no bom sentido. A persuasão do homem. Você não tem que ouvir ninguém, só o seu pastor, porque você tem um pastor. Então se outro trouxer outra mensagem, não receba, porque essa mensagem o seu pastor não prega. Então o que é que eles fazem? Eles fazem uma lavagem cerebral na mente do povo de Deus, porque se você recebe a palavra e você passa aquela palavra adiante, aquela pessoa já está com a mente atrofiada, cauterizada, e ela vai dizer para você: você é um maluco, você é um herege, eu não posso te ouvir, porque o meu pastor falou que eu só posso ouvir a ele, porque é ele que é o meu pastor. Olha o perigo, amado, que jugo de escravidão. Você não pode viajar porque o seu pastor não ordenou a bênção. Então você não é de Deus, você é do homem. Você não vive para Cristo, você vive para a religião. As pessoas não dão. Que escravidão, irmãos. Em pleno século 21, com tantas informações, a palavra na mão, por que não leem? E o que é que eles vão dizer? Porque os aprovados por Deus, os chamados por Deus na visão deles, são aqueles que têm, e quem tem manda. Então eles dizem: aqui é proibido você usar celular na reunião, porque você tem que ouvir só o seu pastor. Não vai para o YouTube ver esse povo aí não. Vai que você vai, Jesus te liberte, e aí eu perco. Então eles têm medo, amados. É por isso que eles dizem que a graça que nós pregamos é uma desgraça, porque para ele não é fonte de lucro. Eles querem sacrifício, ele quer sua casa, seu carro, ele quer seu sítio, ele quer tudo que você tem, menos você. E muitos que estão me ouvindo estão escravizados nesse sistema e dizendo que eu que sou herege. E aquilo, sabe, me corroeu. Eu digo: meu Deus. E eu entendi ali que Jesus não pode falar para aquele povo. E o que mais me dói é que os filhos de Deus, sedentos de Deus: Senhor, quantos de vocês já oraram assim? Senhor, me dá sabedoria, Pai, me dá revelação, eu quero mergulhar mais. Quantas vezes você já leu aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9? Aquilo que os olhos não viu, Senhor,
Aquilo que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Senhor, aquilo que os meus olhos não conseguiram ver, eu quero ver, Senhor. Deus nos usando aqui, vocês... Deus está usando alguém para trazer estas revelações que vocês oraram. As pessoas oram, irmão. Então lá, eu estou em 3 dias de jejum pedindo a Deus para Deus me revelar a sua palavra. Aí Deus vai, usa um meninozinho aqui, com essa voz feia, usa lá os irmãos no Rio, e os demais que compartilham mensagens aí. Vocês são herege. Quem é o pastor de vocês? Quem é? Aí você diz, é Cristo. Não é Cristo, tem que ter um pastor para mandar em vocês. É Cristo, irmão. Não, mas não é Cristo. Não é Cristo não. Quem nos ungiu foi Deus. Ele é o sumo pastor das nossas almas. Então você foi chamado para viver Cristo. Teve uma pessoa, um pastor teólogo. Você quer me ensinar? Já fui pastor de igreja com 100 membros. Sou teólogo. Sou missionário. Você quer vir para cá me ensinar? Eu falei, não, meu irmão, não quero lhe ensinar nada. Você fica pregando essas coisas, quem é que vai te obedecer? Falou. Você fica pregando essa liberdade aí? Eu quero ver quando você precisar de um deles, se eles vão te dar as mãos. Quem é que vai manter a igreja? Quem é que vai manter o ministério? Eu disse para ele, Jesus. Esse Jesus que vocês pregam e vocês não acreditam nele. Porque eu não preciso manipular a mente de ninguém para ter que me honrar. Eu não preciso manipular a mente de ninguém para a igreja estar... A igreja não, perdoe, deixa eu corrigir. Para o ministério, o espaço estar cheio de pessoas como nesta manhã. Eu preciso crer na palavra. E os filhos de Deus vão viver o evangelho de Deus. Irmão, força mais aí na oferta, porque senão ninguém vai dar. No dia que eu pregar por dinheiro, amados, nós começamos o ministério há 5 anos atrás, só eu e minha esposa grávida. Eu tirava o Danone da boca da minha filha para pagar espaço, só na alegria de ver os filhos de Deus reunidos. Eu não estava nem aí. Sacrifiquei, é um sacrifício humano, sim. Meu seguro-desemprego, até o meu emprego, porque o patrão disse, ou a igreja ou trabalho. Você sabe que o país está em crise. Cheguei para minha esposa e falei, eu não vou abandonar o ministério. Aí na visão deles, claro que Elcio não vai abandonar o ministério. Ele vai abandonar o trabalho, porque a igreja banca ele. Banca? Ei, amor? Banca, nós passávamos, era fome. Ela desempregada, eu desempregado e nossa filha pequena. Mas eu sempre criei que a igreja não é minha, é de Jesus. E é Ele que sustenta, é Ele que cuida. E até hoje, amados, nós estamos vendo isso. E eu não preciso ficar forçando ninguém a nada, que até roupa eu ganho de presente dos irmãos. Não preciso ficar manipulando a mente de ninguém, não, amado. Nós estamos no Senhor, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Agora esses homens que só pensam nas coisas da terra, dizendo que estão pregando o reino de Deus. Que nada, irmão. Chega de engano. Julgo. Quem nos ungiu foi Deus. Você está ungido por Cristo Jesus. E vamos crescer na graça e no conhecimento e em quantidade. Não é inchar, é desenvolver. Porque eu acredito, amado, vem 100, 50 não querem continuar dando fruto, 50 vai dar fruto e nós vamos crescendo. Esta palavra vai chegando aos corações e nós vamos sendo de fato um povo forte pelo Senhor Jesus.
Olha aí. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Foi Ele, foi Deus, não foi o homem. Romanos 8, 26, olha aí a unção de Deus, olha o poder de Deus em nós. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esta é a unção, é o poder de Deus na tua vida. Paulo sabia disso. E Paulo, no momento de dificuldade, um espinho na sua carne, uma luta. Que conversa é essa, amado? Que crente não passa dificuldade? Eu não aceito Jesus. Eu sou fiel, mas não é pelas tuas obras. O meu pastor vai colocar o senhor na parede se o senhor não me der. Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, passando uma dificuldade, espinho na carne dele. Tudo que o apóstolo enfrentou para trazer essa mensagem. Ele disse 3 vezes: eu orei ao Senhor pedindo para que tirasse de mim aquele espinho. Porque Paulo orou, Deus tinha que dar. E é isso que os homens fazem para manipular a mente dos filhos de Deus. Eu vou orar e Deus vai responder. É você que manda em Deus, é? Deus vai agir segundo a sua vontade, independente da minha oração. Se a minha oração estiver já no centro da vontade de Deus, vai acontecer. Se não, não vai acontecer, irmão. Aí Paulo orou pedindo a Deus para que tirasse dele o espinho. Olha a resposta. E disse-me, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, a unção, se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, a unção de Deus. O poder de Deus habitava nas fraquezas do apóstolo. Não significa porque você passa um dia mal, porque você enfrenta dificuldade, que não existe um poder de Deus na sua vida. Existe um poder de Deus. 10. Por isso, sinto prazer aonde? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou... Quando eu estou fraco, eu sou forte, disse Paulo. Por isso ele diz aos Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele podia passar por tudo isso: necessidade, perseguição, angústia, fraqueza, injúria, porque ele tinha um Deus que ele cria que o fortalecia. E esse é o nosso Deus, o Deus que já derramou da sua unção sobre as nossas vidas. Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. O poder de Deus opera nas nossas vidas, irmão. O poder de Deus não está em uma ampola de óleo. O poder de Deus não está em um pedaço de pano. O poder de Deus não está em uma fronha, em uma rosa, em um copo com água orada. O poder de Deus opera na nossa, na minha, na tua vida. Até quando os filhos de Deus não vão entender isso? O poder de Deus opera na nossa vida, irmão. Mas, irmão, como se eu não estou vendo? Meu irmão, não é para ver, é para crer, irmão. Eu não preciso sentir, fé não é sentimento. Eu preciso crer, irmão. O poder de Deus opera na nossa vida. Tudo está no controle e no cuidado de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O povo está aí desesperado por tal da... Como é o nome desse negócio aí? Coronavírus. O povo está desesperado, irmão. Para que desespero, irmão? A tua mente já fica doente com a doença. Para quê? Eu não posso nem mais sair de casa.
Ah, irmão, tenha lá os seus devidos cuidados, mas pare de medo. Eu não vou ali não, porque aquele bairro é violento. E tem gente que morre dentro de casa. Medo disso, medo daquilo, medo... Ô irmão, Jesus disse: eu vou mostrar um que vocês devem temer. Não temam os homens que matam apenas a carne, mas aquele que mata a carne e lança a alma no Sheol, no Hades. Está falando dele. O povo teme mais as más notícias do que o próprio Deus. Porque quem teme a Deus está seguro de todo mal, está livre. Eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Vamos pensar, irmão. A não ser se você não crê. Se você não crê, tudo bem. Mas eu creio. A palavra de Deus me diz assim: que o Espírito Santo habita em mim, em nós. Eu creio nessa palavra. Ah, irmão, mas não está com o seu nome aí. Mas eu recebo, o Espírito testifica. O Espírito habita em mim, ou seja, Deus está em mim. Se Deus está em mim, e eu creio que Deus está em mim, Paulo disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 23 a 28, ele fala que Deus não habita em templos feitos mão de homens, que Deus não é servido por mão de homens, que Deus é dono de todas as coisas e que nele nós vivemos, respiramos, nos movemos, existimos. Se nós existimos nele, se nós vivemos nele, se você mesmo nesse tempo de chuva você saiu e veio aqui, foi porque ele te trouxe. Eu vou ter medo de quê? Meu irmão, nós estamos seguros, sem temor do mal. Estamos firmados em Cristo Jesus, porque nós não estamos sendo edificados sobre a areia, mas sobre a rocha, que é o Senhor. Segundo o poder que em nós opera. 3,17, 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há a liberdade. A liberdade no Espírito, no Senhor. A liberdade no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito, e onde está o Espírito? Aí há a liberdade. 1 João 2,20. A unção de Deus também nos ensina todas as coisas. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. 27. E a unção é o poder, amém, amados? E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Olha para isso, irmão. E não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela, a unção, vos ensinou, assim nele, em Cristo, permanecei. A unção de Deus me ensina todas as coisas, e a sua unção, o seu poder, não é mentira, é verdade. E eu não tenho necessidade de que outra pessoa me ensine outra unção, porque o escritor aos Hebreus, ele disse: não ensinará o seu irmão ao outro, mas eu ensinarei do menor ao maior, porque as minhas leis já estarão dentro de vós. Eu não estou ensinando ninguém, essa palavra já está no coração de vocês. O Espírito Santo está, por minha vida, trazendo à existência aquilo que Deus já colocou em cada um de nós. Você não tem necessidade de que o homem te ensine alguma unção. Vem aqui que eu vou te dar uma unção para isso, unção para aquilo. Não. Nós estamos debaixo da unção de Deus, e essa unção nos ensina todas as coisas, é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Permaneça na unção de Deus. E nós encerramos aqui 1
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12, que diz assim, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, eu fui numa reunião hoje, que o pastor revelou o oculto, o profundo, o escondido. Foi, irmão? Foi. Você imagina que até o CPF ele falou? Foi, irmão. Parabéns para você por cair nesse engano. Mas, irmão, eu não contei nada para ele, simplesmente ele falou da minha vida. Foi, que interessante. Aí você acreditou? Foi. Mas, irmão, qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? É coisa do homem, irmão. Alguns chutômetro vão dar certo, porque eu sei que aqui existe muitas pessoas, e alguns podem estar passando por diversas situações, e aqui eu largo. Deus vai te dar, é você mesmo, é com você mesmo que já me olhou. Aí o irmão já está lá com aquele olho, o irmão já estava lá orando, pedindo a Deus. Ele disse: pimba, Deus agora vai manifestar. Aquela porta que você bateu, mas ele não fala qual é a porta, ele não é doido? Vai que ele erra a porta, e ele erra. Então o povo é levado por esses ventos de doutrina, porque o homem, qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está, irmão. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que Deus não pode dar uma palavra específica para uma pessoa que é de boa índole, de bom caráter em Cristo, que é verdadeiro, que é honesto. Sim, sim. Deus dá uma palavra sim, para edificação própria, para edificação do irmão, sim. Mas eu estou dizendo, amado, contra essa comercialização de profecias em meio às reuniões do povo de Deus. Recebe que Deus vai te dar, Deus está abrindo a porta e isso, aquilo, outro. E as pessoas ficam presas a isso, a essas coisas. Por quê? Isso é coisa do homem, amado. Isso é espírito de adivinhação, irmão. Esse espírito não atua nas nossas vidas. Aproveitar do estado emocional das pessoas. E o pastor está falando, aí o irmão já está lá chorando, gritando. E aí ele já aproveita para, claro, e ainda mais se souber que vai sair na TV. Vem aqui na frente e receba, e toma, e sai demônio, e entra demônio, e tira, e bota. Hoje saiu 10, amanhã saiu a legião, depois entra tudo de novo. Eu desafio qualquer um de vocês, exorcistas ambulantes, pode fazer fila aí, como vocês dizem. Esse irmão não crê em possessão. Traga tudo, bota tudo aqui na frente para sentar e ouvir a palavra. Não vai se manifestar um. Pode até gritar, porque é a carne, não é nada dentro dele. É o espírito da pessoa em um estado de fraqueza emocional, perturbação, muitas informações, principalmente de vocês religiosos. Não aguenta ver uma pessoa bêbada que já quer colocar a mão e dizer que é o tal do Zé Pilintra. Para cima de nós, para cima de nós. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós só sabemos as coisas de Deus, não é por causa do ensinamento do homem, é por causa do Espírito de Deus. E encerramos no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Porque essas coisas aí é espírito do mundo, é influência do mundo.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Tudo que você tem é pela graça de Deus. Você está perfeito, abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Graça e paz.